Olá, meus queridos, é um prazer estar novamente com você através do programa Homem de Verdade. E hoje nós queremos falar de desafios, né? Os desafios de um homem cristão. A todo momento da sua vida, nós homens somos desafiados. E nós temos opções. Qual é a opção que você vai ter na sua vida? Esse é o tema do nosso programa de hoje. E nós, para debatermos esse assunto, estamos aqui com o pastor Silas Vieira, homem de Deus, pastor aqui em nossa igreja, lidera alguns ministérios aqui na igreja, Ministério de Homens, Ministério de Ação Social, enfim, está enganjado no trabalho do Senhor. Pastor Carlos Abreu lidera os jovens casais de nossa igreja. Então, prazer receber aqui, pastor. E pastor Rui Diogo, é o nosso homem das finanças e também um dos pastores aqui, fundadores desse ministério. E hoje nós estamos aqui prontos para falar sobre desafios. O que vocês podem falar sobre realmente esse desafio que o homem cristão tem recebido sobre a sua vida? Pastor Salmo, muito importante a pergunta. Eu acho que o homem cristão ele tem que se fundamentar na verdade. A verdade é um pilar para toda tomada de decisão do homem cristão. Tem gente falando por aí, né, pastor Silas? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem gente falando aí, mas talvez ele nem saiba o significado de tudo isso. É verdade. E essa verdade, ela vai inspirar quem está ao seu lado. Vai inspirar a família, vai inspirar no local de trabalho, vai inspirar em todo o local da caminhada do homem. Então, o homem que tem Deus no coração, que vive, que pratica o que Deus ensina, ele vai estar pronto para vencer qualquer desafio que for apresentado. Eu concordo com o pastor Silas. Chegar para perto de Deus transforma o homem, né? E não é à toa que a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente cria isso. E para vencer os desafios que a vida tem apresentado para o homem, principalmente como líder da casa, como sacerdote, como pai, como empresário, como trabalhador, são coisas que são imputadas de uma forma muito pesada sobre os ombros do homem, né? E aí a gente fica pensando, o que o homem faz? Se achega a Deus ou se afasta de Deus? Briga com Deus ou se agarra a Deus? Né? E se a gente for olhar o que a Bíblia diz, né, pastor Rui? Jacó deu um exemplo muito bom pra gente, né? Sim. Se agarra a mim, porque se eu me deixar, eu não vou. Então, eu vou ficar aqui até me abençoar. Não é isso? É isso aí. E eu tenho visto esses desafios para o homem, na época de hoje. Sem Deus você não faz nada. Não existe você fazer alguma coisa sem Deus. Interessante que quando você não conhece a palavra, esses desafios aqui, você vai fazendo por ensinamento de homens. E sendo que a palavra de Deus, ela fala, Isaías fala isso, que esse povo está aproximando Deus só por mandamentos de homens. Cada um está fazendo de uma maneira. Cada um está chegando a Deus de um modo. Mas quando você pega a palavra de Deus e que você vê o desafio para um homem de Deus, que é praticar a palavra de Deus, como diz o pastor Silas, que não é fácil você fazer essa separação e saber que você, para chegar a Deus, você tem que lutar, você tem que batalhar, você tem que fazer muita separação para você chegar diante de Deus. Mas a Bíblia, ela é linda demais. E quando ela diz assim, neste mundo tereis lutas, aflições, problemas, dificuldades, terá tudo isso. Mas o que Jesus fala? Mas tem de bom ânimo. Porque se ele venceu, ele vai nos dar estratégia de vida, direção de vida, para nós vencermos também. Né? E eu tenho algo aqui que está escrito aqui que eu queria ler. Sempre existirão escolhas a serem feitas que testarão a firmeza do homem de caráter, nobreza e de espírito. O homem tem que ser um homem decidido, né, pastor Salmo? Ele tem que saber quais são os princípios que Deus ensina. O homem não pode afastar de forma alguma dos princípios de Deus. Deus não é justo, o homem tem que ser justo. Deus não é correto, o homem tem que ser correto. Deus não é amor, o homem tem que amar a sua família, tem que respeitar as pessoas que estão ao seu lado. Esses princípios não podem ser negociados. Não é opção, são pilares, são fundamentos, são alicerces que vai manter o homem em paz. Quando o homem anda na verdade, ele tem paz. Tem um tópico aqui que diz assim, que o homem precisa ser exemplo. Isso não é brincadeira não, né? Os homens são pressionados todos os lados para ser exemplo. Na verdade, pastor, isso começa em casa, né? Em casa. Porque se a gente olha para o filho, ele está olhando para o pai.
né? E quando tem hora que a gente se pega, depois que os filhos crescem e a gente fica olhando, por exemplo, o meu lá vai fazer 20 anos esse mês agora, no dia 28. E aí eu fico olhando para ele assim, algumas expressões, algumas coisas que eles fazem, é a gente, é eu novo, eu mais novo, né? E aí, se a gente fica estressado, reflete no filho, reflete na esposa, reflete na casa, no trabalho, no dia a dia, na igreja, aonde a gente vai. E aí quando a gente olha para Deus, né? A pessoa, se Deus ficasse estressado conosco, né? E esse ser o exemplo aí é um desafio muito grande para o homem. Você ser um exemplo para outras pessoas. Só através da presença de Deus na sua vida. Porque você ser um exemplo para uma comunidade, uma pessoa, uma família, não é fácil hoje. Você ser aquele exemplo onde a pessoa pode dizer assim, eu posso seguir o exemplo do pastor Carlos que vai dar certo, ele está me ensinando muitas coisas. Hoje, a coisa mais difícil é você seguir o exemplo de uma pessoa. Às vezes você pensa que ela está fazendo a coisa correta, ela está na presença de Deus, ela está fazendo a coisa que vai fazer uma separação das coisas que está agradando a Deus, que não agrada, e no entanto você está sendo enganado. Mas se você buscar verdadeiramente a verdade, como diz o pastor Silas, o Espírito Santo de Deus te mostra e você tem a possibilidade de caminhar através da retidão. Você pode acontecer de você dar um exemplo para outras pessoas e ser firme, decidir naquele exemplo seu. Porque hoje, pastor Salmo, Silas, pastor Abreu, o Carlos Abreu, a coisa mais difícil para nós hoje está sendo ser exemplo para as pessoas lá fora. E na Bíblia, né, pastor Rui? O apóstolo Paulo, ele fala de algo maravilhoso, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos uma direção para olhar, pastor Salmo. Nós temos um lugar para a gente focar. Não dá para o homem achar o que é verdade. Não, a verdade é Cristo. Jesus nos ensinou a respeitar, a amar, a viver uma vida digna, uma vida de coragem. Jesus nunca andou com gente que não queria responsabilidade. E Jesus encorajava as pessoas que não tinham competência, mas ele capacitava elas para exercer a obra de Deus. Agora a pergunta, né, pastor Silas, pastor Sal, pastor Rui? Ser exemplo é se considerar um homem bom ou não? Eu penso que ser é uma das qualidades que precisa para ser exemplo. Se você hoje foi exemplo de coisas que não edifica, exemplo de coisas que não trará ensinamento para os seus filhos, exemplo que você mostra a falta de caráter, uma pessoa desonesta, então hoje dói no filho quando ele vê alguém falar do seu pai, das suas ações. Por isso, essa palavra aqui, seja exemplo, né, ele é muito forte. Mas eu quero, dentro dessa palavra, colocar um tópico. O que fazer quando não há o que fazer? Pastor São, buscar a presença de Deus. O homem não pode abandonar a presença de Deus em momento algum. Em Deus nós temos a provisão, nós temos o descanso, nós temos o abrigo, nós temos a paz. Quando se necessita de uma justiça, Ele é nosso juiz. Quando se necessita de direção, Ele é nosso guia. Então, buscar a presença de Deus é a resposta. Eu vejo, pastor Silas, que quando a Bíblia traz alguns versículos que são fortes, diz assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Humanamente falando, nós não damos conta. Mas quando você busca e invoca a presença de Deus na sua vida, você se fortalece para você resistir o dia mal. Mas, pastor São, para esse fato é muito simples. O homem não pode andar ao lado do pecado. Porque para resistir o diabo, ele tem que ter uma certeza do que vai ser rebelião contra Deus. Se ele ficar perto de um local de prostituição, ele vai cair. Se ele ficar só andando com pessoas que não estão ligadas à presença de Deus, ele vai cair. Mas outra coisa, hein? Se ele fazer o que diz a palavra, clama a mim, que eu vou te responder, coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe, e ele andar junto com Deus, quando chega na situação, o que fazer, essa direção só Deus. Só Deus para fazer isso, o que diz lá em Jó, no capítulo 22, versículo 21, apega-te a Deus,
tenha paz com Ele. Que quando você busca essa presença dEle, Ele te dá a direção. E quando vocês falam, resistir o diabo, ele fugirá de vós, correto, você resiste o diabo em quê? Na palavra, buscando, clamando a Deus, pedindo misericórdia, clamando para Ele, suplicando, rogando, me ajuda, Deus, me ajuda, me livra, me tira dessa situação. Eu me lembro uma vez, eu estava descendo aqui a Mutirão, e no carro, uma pessoa na minha frente me deu uma fechada, eu tive que subir em cima da ilha. E uma pessoa que estava ao meu lado falou assim, olha, pastor, o senhor vai deixar desse jeito? Eu falei, o que foi? Ué, vamos atrás dele. O senhor não é homem, não? Eu falei, não, eu já fui. Hoje não sou mais, não. Hoje eu sou servo de Deus. Eu preciso clamar a Deus, buscar a presença de Deus e pedir para que Deus possa abençoar, que não aconteça nada com ele aí de errado, porque o que ele fez comigo, eu não sei por que ele fez. Então, tá nervoso, né, pastor? Esse clamar de Deus aqui não é fácil viver hoje, não. Não é, não. Hoje não é fácil, não. Jacó deu esse exemplo aqui, ó. Eu não te largo enquanto você não me abençoar, Jeová. Não, porque ele sabia que a bênção está em Deus. Ele sabia com quem ele estava lutando e com quem ele se agarrou. Olha, querido, o assunto é palpitante. É realmente viver desafios. Nós vamos para um breve intervalo. E nesse intervalo você vai ver quem são os nossos parceiros que estão nos abençoando a chegar até você, até o teu lar, trazendo desafios para você, ensinando estratégias de desafios que você se tornará um vencedor e um vitorioso. Aguarde um instante só que nós vamos continuar com esse assunto muito importante. Temos 100 anos e muito para comemorar. Nos últimos 10 anos, nosso PIB cresceu 122%. Geramos mais de 100 mil empregos e ampliamos para 60 mil o número de empresas ativas. Temos o maior hospital municipal do Centro-Oeste, construído e mantido por uma prefeitura e agora o único hospital público fora de São Paulo sob a gestão Albert Einstein, referência internacional de saúde. Já instalamos mais de 700 quilômetros de fibra ótica e inauguramos o Centro de Inteligência Tecnológica. E aqui, a qualidade de vida só melhora com mais de 120 praças, pavimentação asfáltica contínua e 9 eixos estruturantes planejados, 5 já entregues e 4 em construção. É só andar pela cidade para você ver, Aparecida está de parabéns. Aparecida 100 anos, melhorando o presente e construindo o futuro de quem vive aqui. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Venha orar conosco e tenha um dia mais que abençoado na presença do Senhor. Segunda-feira, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Eu tenho sido muito abençoada, Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida. Quarta-feira, o Culto da Família. Eu posso dizer que aqui é uma família de verdade. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Nós, do Grupo Familiar, temos um convite especial para você. Um local de comunhão, de alegria, de festa, dentro do seu lar. Venha, participe conosco. Sou Jordana, responsável pelo Catedral Kids. E quero convidar você, criança, para fazer parte do nosso ministério. Você já conhece a nossa turminha Catedral Kids? Venha nos conhecer. Olá, adolescentes, tudo bem? E nós queremos fazer um convite muito especial para vocês. Toda quarta-feira temos o Catedral Teens, às 20 horas, no anexo da igreja. Vem participar com a gente. Vem! Fala, galera, nós somos do Catedral Jovem e nós temos um convite muito especial para vocês. Todos os sábados, às 8 horas, nós temos um culto aqui na Catedral. Esperamos por vocês. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Somos líderes do Ministério de Jovens Casais, queremos fazer um grande convite para você. Todas as quintas-feiras, nós temos uma reunião para os jovens casais, às 20 horas, aqui na Catedral da Família. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, Culto da Família. Nós, Catedral da Família, temos um convite muito especial para você. Escute só. Essa igreja ama você.
Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. Tem gente por aí com febre alta, dor no corpo, mal-estar, achando que é mais uma virose. E se esqueceu que o Aedes aegypti continua circulando. Pequeno porte, perna listradinha, contamina mais de 5 pessoas com dengue, zika ou chikungunya. Líder de uma quadrilha que se prolifera em água parada. Por isso, mantenha o quintal livre de objetos que possam acumular água antes que você acabe preso em uma dessas doenças. Governo de Goiás. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. E estamos falando de desafios de um homem cristão. Qual o desafio que você tem recebido aí na sua vida? Que tipo de atitude, comportamento que tem realmente você visto que é difícil, mas nós temos aqui a solução. Posso tudo naquele que me fortalece, diz a palavra de Deus para você. Então, nós temos aqui um tópico importante. Como ser um cristão perante a tantas adversidades, tantas lutas que afronta, que nos debate todo instante? Pastor Salmo, o Salmo 1 traz uma reflexão maravilhosa, um ensinamento muito profundo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Aqui está o caminho. Então, para vencer esse desafio aí, nesse mundo de violência, é estudar a palavra, meditar e viver nessa prática da verdade. Pastor, eu acho que o desafio de ser cristão em um mundo violento, que é um mundo não cristão, não é fácil. A gente tem que estar buscando todo momento. É o exemplo que o pastor Rui deu agora há pouco, falar, né? Às vezes você está no trânsito, alguém tira o senhor do sério e aí a gente sempre lembra. Eu uso muito o exemplo assim, as pessoas quando falam de buscar o fruto do Espírito, né? Tem um lá que fala assim, domínio próprio. Muitas vezes a gente busca todos os frutos do Espírito, mas esquece do domínio próprio. Então, todas as vezes que eu me coloco numa situação em que eu vou perder a razão, eu fico pensando assim, cadê o domínio próprio? Então, só uma maneira de ter domínio próprio, só uma maneira de se controlar, só uma maneira de perdoar situações, é a gente ter a mente e o coração de Cristo na nossa vida, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Quando você fala aí no domínio próprio, e que você tem o Espírito Santo de Deus em evidência na sua vida, é o que você está falando aí, esse domínio próprio, não é fácil você ter ele também não. Porque a primeira coisa numa situação que você enfrenta, que é uma violência, que você pensa, você leva para o seu lado espiritual, como você agiria no passado, e você põe a mão na cabeça e diz assim, o que eu poderia ter feito lá, que eu não conhecesse esse Deus maravilhoso, eu tinha feito uma coisa horrenda aqui. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Que vai te marcar pro resto da vida, né? Isso aconteceu várias vezes comigo. Então, você enfrentar essas violências aqui de hoje, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de você sair de casa, orar. Buscar a presença de Deus e pedir proteção, pedir que o Espírito Santo de Deus te guia, te ilumina, te leva aonde você vai. Você tem que fazer isso, porque mesmo você fazendo isso, ainda aparece na sua frente algumas situações de violência. E que você tem hora que você fica parado, você não sabe o que vai fazer. E você só vai clamar o sangue de Jesus. Um dia eu estava chegando aqui na porta da igreja, aqui, ó, uma pessoa meteu a mão na buzina para mim e me xingou na porta da igreja. Porque eu liguei a seta que eu ia entrar no estacionamento, ele estava correndo. E quase não deu tempo para ele parar. E falou muitas coisas. A única coisa que eu fiz foi baixar a cabeça no volante e falei, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Porque se eu fosse agir há 30 anos atrás, seria completamente diferente. Muito diferente. Mas graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós dá esse discernimento para a gente fazer. Pastor Silas, eu tenho uma pergunta para você. Em meio a esses desafios,
de nós, cristãos, servos de Deus, estamos aí orando, buscando, como o pastor Rui disse agora mesmo, você sair de casa, ora, busca a Deus. Uma pergunta, o que Deus espera de nós, homens? Deus espera firmeza, propósito. Ser cristão nesse mundo não é fácil, pastor Salmo, mas esse é o desafio do homem a cada momento, é entender o que Deus faria no meu lugar. Qual seria o caminhar de Cristo nessa situação que eu estou vivenciando? Se eu fosse confrontado, que jeito que Cristo agiria naquela ocasião? Porque muitas das vezes Cristo foi confrontado com várias situações bem complexas, mas ele tinha uma sabedoria de Deus para agir naquela hora. Nós, como cristãos, nós somos desafiados a todo instante. Mas como? Principalmente na carne, né? Porque tem hora que a gente deixa muito a carne prevalecer em ações, em reações. Como um cristão servo de Deus deve vencer as tentações da carne? Pastor, tem um livro, pegando um gancho do que o pastor Silas colocou, né, do que se espera de um homem e esse desafio de vencer a tentação da carne. Um livro que o título dele é assim, O que faria Jesus em meus passos? Eu sempre pergunto isso quando eu vou sair de casa ou quando eu tenho que tomar alguma decisão em algumas coisas que você vai fazer. A pergunta que eu faço é assim, qual que seria a atitude de Jesus? O que ele realmente faria? E esse livro é um livro que causa, assim, quando a gente lê o livro, é um livro fino, mas deixa a gente falar assim, mas será que eu sou um cristão mesmo? Porque a gente vê aquilo que Jesus faz, né? Alguém vai traí-lo, ele sabe que a pessoa vai trair, mas ele está lavando os pés dos discípulos, ele lava o pé do discípulo. Né? Vai lá perante o imperador, ele sabe que ele tem mais poder do que o imperador, ele fala assim, faz o que você quiser, eu não vou... Você está dizendo que eu sou o rei dos judeus, eu não estou dizendo nada disso. Se eu te dar um tapa no rosto, então, assim, quando a gente olha para isso, a tentação da carne tem que estar realmente firme, não tem jeito. Hoje nós cristãos, principalmente as igrejas, são bombardeados de todas as formas. E se a gente não tiver realmente firme na rocha, a gente não consegue. Porque o próprio celular da gente, toda hora chega coisa de tentação da carne. Agora, tem uma coisa mais bonita do que o homem, que Deus fez, que é a mulher? Não tem. E é a maior tentação do homem. Né? Então, se nós hoje não estivermos firmes, se as nossas esposas também, as nossas esposas têm um papel fundamental nessa questão de vencer a tentação da carne. Porque as nossas esposas têm que estar orando por nós, têm que estar nos abençoando, têm que estar sendo aquela mulher sábia lá de Provérbios. Por quê? Se não for, na rua, está difícil para o homem. E nós estamos falando aqui, nós somos pastores, mas a gente tem uma vida pública, cada um tem seu trabalho fora da igreja. Não é fácil. Então, resistir a essas tentações é um desafio hoje para o homem muito grande. O homem, né, que é homem, né? Agora, o homem que é homem, ele consegue resistir. E eu falo muito isso lá no grupo de casais, é o seguinte, ser homem, na verdade, é se apaixonar pela mesma mulher todos os dias. Então, eu acho que a maior tentação, que a maior luta que o homem tem de vencer a carne, é ele ter esse coração voltado. Essa aliança que a gente carrega no dedo é uma aliança que a gente fala que é eterna. Não tem prazo de validade e não tem prazo de vencimento. Não é um contrato, mas é uma aliança. Então, quando você faz isso, eu acho que a única forma da gente vencer realmente a tentação da carne é toda vez a gente olhar e lembrar disso. Que, além da gente ter convidado alguém especial para esse casamento da gente, que é Jesus, que é o que firma a gente, é só isso. Não tem outro jeito. Hoje, nós vemos aqui, será que tem alguma diferença dos cristãos de ontem para os cristãos de hoje? Como é que estão administrando isso? Né? Como os cristãos de ontem e de hoje colocam diante dos desafios que se apresentam para a sua vida e o seu cotidiano, na sua vida, no seu ir e vir, e no seu como líder de família, no seu estado de vida? Pastor Salmo, é natural que exista evolução em todas as épocas da humanidade. Mas a gente entende que a transmissão do conhecimento para cada época da humanidade, cada pai foi gerando nos seus filhos. A gente tem um manual, a gente tem uma direção a ser seguida. O que Deus quer nesse mundo atual é que nós vivamos de acordo com
o que foi impresso em nós de dignidade, de caráter, de moralidade, e não de situações que vão nos amoldar ao mundo. O homem de Deus, ele tem que andar separado, ele tem que interpretar que ele é uma luz em lugar de escuridão. Ele tem que entender que Deus tem os seus propósitos para o homem de Deus, e o homem de Deus ele tem que ser separado. Ele tem que viver no mundo, mas iluminando esse espaço aonde ele anda. Ele tem que ser uma pessoa que o mundo enxergue nele algo de diferente. Então, uma pergunta para vocês. Como um cristão deve manter-se a sua postura no seu dia a dia, no seu ir e vir, como servo de Deus, como um verdadeiro adorador? Esse realmente que, antes de se apresentar à sociedade, apresentar o dia a dia, ele se apresenta a Deus. Como ele deve se manter? Aquilo que eu falei lá atrás, pastor. Primeira coisa, domínio próprio. Né? Uma mente pura, uma mente renovada no Espírito, que é o que diz lá em Romanos. Eu acho que tem mais pontos. No livro de Jeremias tem uma passagem, lá no capítulo 15, versículo 19, diz, falando para Jeremias, Jeremias, se você fizer uma separação entre o santo e o profano, é esse homem aqui, é essa postura nossa que tem que ser hoje, esse cristão de hoje, fazer uma separação das coisas que agradam a Deus e as coisas que não agradam a Deus. E o homem sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Se ele faz coisa para desagradar a Deus é porque ele quer, porque ele conhecendo a verdade, ele sabe aquilo que tem que agradar a Deus. Então muitos de nós, hoje, na época de hoje, é aquilo que eu falei, está vivendo e aprendendo em mandamentos de homens, e está sendo ensinado. Fulano faz assim, vamos fazer que dá certo. Ciclano fez assim, vamos fazer também. Não, e a palavra de Deus não diz isso para nós. A palavra de Deus é que nós temos que fazer uma separação daquilo que agrada a Deus e que não agrada a Deus. Nós sabemos disso. Eu interpreto que é maravilhoso, né? A gente entender que o homem precisa ter algumas qualidades, algumas características. O homem precisa ser paciente, sábio, o homem precisa ser humilde, o homem precisa ser amoroso, o homem precisa ter bondade dentro do coração dele, porque com essas coisas, pastor Salmo, não tem lei que vai provocar... Reforça a postura do homem cristão. Reforça a postura. Esses desafios vão ser... Tem pessoas que não suportam a crítica, né? Justamente. Não suportam. O temperamento dele, ele é colérico. A hora que ele começou a ouvir uma crítica, já sai do seu estado normal e já parte para uma atitude que não edifica, não abençoa. E derruba tudo que ele plantou. Pastor Salmo, uma frase para fazer assim, uma conclusão é o seguinte: o que é melhor, ter razão ou ser feliz? Bom, gente, nós estamos aqui falando do cotidiano de vida, principalmente o cotidiano de vida nosso, cristão. O nosso posicionamento, a nossa postura, sabe? Os desafios que são feitos a nós. Todo dia você se levanta, tem um desafio, tem uma guerra, tem uma briga, tem uma adversidade para você enfrentar. Querido, você só vai vencer se Jesus estiver no controle da tua mente, no controle dos teus pensamentos e no controle das tuas ações. Se você assim estiver, com certeza, você poderá obter o sucesso para a sua vida. Fora disso, você pode viver normalmente como ser humano normal, mas eu não posso lhe assegurar que você vai ser um conquistador, realmente um realizador, com soluções aos problemas. Porque quando você está em Cristo, a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. O velho homem, as velhas práticas são deixadas para trás. E você vai à frente, porque Cristo está na sua mente, no seu coração e em suas ações. Eu queria que você pensasse sobre isso. Eu queria que você refletisse sobre isso, porque são desafios. Você pode dizer, mas que desafio doido é esse? Sabe, quer dizer que eu, como cristão, tenho que ser um sofredor? Quem disse isso? As suas ações têm que ser conforme a palavra de Deus te dirige, te direciona. Isso que eu quero dizer. Que você reflita sobre isso. Um forte abraço. Até o próximo programa.